Porque o que acontece? A gente sempre escuta que o dito champanhe dos chás é o chá da região de Darjeeling, na Índia. Ou Darjeeling. Darjeeling. O Darjeeling, né? Carol tem um sotaque britânico e fala assim, Darjeeling. E tem outros lugares que dizem que, na verdade, o champanhe dos chás é um Ceylon Tea, é um chá do Sri Lanka da região de Nuwara-Eliya. Então, nosso querido Sri Lanka. Sri Lanka. Afinal, quem é o dito champanhe dos chás? Darjeeling ou Nuwara-Eliya? E engraçado falar champanhe dos chás porque é uma analogia, né? Sim. Porque champanhe é champanhe, gente. Mas seria qual que tem aquele só caráter... da região de Marne, na França, Na né? França. Mas a ideia é dar exatamente esse conceito. A maioria das pessoas hoje já sabe, mas se você tem um vinho espumante da região de Marne, ele é um champanhe. Se não é da região de Marne, ele não é champanhe, ele é um vinho espumante. Perfeito. Então, champanhe é uma designação de origem. Sim. Um Ceylon Tea de Nuwara-Eliya também é uma designação de origem. E o indiano Darjeeling também é uma designação de origem. Então, nisso, todos os chás que têm uma designação de origem, você pode entender como o mesmo conceito do champanhe. Mas eles se colocam nessa posição porque são ditos superiores, mais premium, são exóticos, eles têm algo de diferente. Lembrando que a gente está falando de chás pretos também. Seriam os tops dos tops dos tops chás pretos. Engraçado que nem necessariamente são os mais caros. No último TikTok, a gente até falou sobre o Jinjung-mei. Jinjung-mei. Que é um chá chinês. Que é um chá chinês, não está competindo nesta competição, né? Não se clama como champanhe dos chás, mas é um chá preto super valorizado. Eu acho que o Sri Lanka ele entrou com essa ideia já de falar que é um champanhe dos chás, porque ele sabe das características do terroir, né? Eles têm isso muito claro. A gente falou isso. É uma característica única, né? É uma característica única. A gente falou isso no TikTok do Sri Lanka, se você não assistiu o nosso 50º TikTok. Mas sim, o Nuwara-Eliya é uma região super alta, bem acima do nível do mar, né? Eu queria dizer alta altitude, né? Mas é mais de 1.600 metros. Mais de 1.600 metros. É hiper alto. A gente tem muitas montanhas, elas são bem rochosas. É uma área difícil de chegar, não é tão fácil. É uma área de muito frio. E no início, antes até da produção de chá, usavam muito, né, os britânicos, quando estavam lá na colonização, eles usavam muito a região de Nuwara-Eliya para fugir de Ruhuna, por exemplo, que é a nível do mar, e sair de Colombo no calor. Então eles iam para Nuwara-Eliya por conta da temperatura. Do clima mais ameno. Sim, pro britânico, porque o britânico... Pra gente seria frio. Pra gente, exato, pra gente Ruhuna, nível do mar lá, maravilhoso, o britânico começava a fritar no calor. E sim, a gente tá falando de mais de 200 anos atrás, o que acontecia? Além de ser quente, era muito impróprio em termos de saúde, né? Muito calor. A gente tá falando de uma época mais onde... insetos, mais... De tudo. E uma época que você não tinha tanto... né? Não é como hoje, que você tem esgoto, saneamento básico. Não tinha. Então era uma época que tinha também mais doenças. Então a galera subia, fugia para Nuwara-Eliya, onde era, por conta do frio, menos, digamos assim, problemas hostil de pra saúde. Eles, pro europeu. Sim, pro europeu, e também ele não morria de frio. Bom, o chá, depois de um momento, ele se deu super bem em Nuwara-Eliya. A gente sabe que a Camellia sinensis, ela precisa de clima subtropical úmido e ela se adapta também ao frio. E essas adaptações que a gente tem do temperatura mais fria em Nuwara-Eliya fazem com que o chá, a planta, ela sofre mais para viver. Então é uma batalha no ano que ela vai passando. Essa batalha, isso acontece em outras regiões também, não só no Sri Lanka, todos os lugares onde se planta Camellia sinensis, quanto mais ela enfrenta uma dificuldade, mais, digamos, aromas ela produz, o leque de aromas dela fica mais amplo. Então, temperaturas frias, tem os eucaliptos, tem o hortelã selvagem que você comenta, inclusive, no TikTok. As plantações próximas. Então, tudo isso vai conferindo um chá preto extremamente exótico. E uma questão interessante é que essa descrição que você dá de Nuwara-Eliya, que a gente fala sobre clima, sobre plantações em volta, que é bem o conceito de terroir, faz com que ali seja único.
E sendo único, assim como a região de Marne, você pensa que você tem um chá distinto, que é só daquela região. Eles consideram que tem um buquê de aromas extremamente amplo, exatamente complexo. Por todas essas adversidades que a Camellia sinensis passa, ela cresce menos, ela não cresce tanto, então ela concentra mais sabores. Tudo isso faz com que ele seja tão exótico, diferente. Isso não quer dizer que seja melhor, tá? Obviamente, para termos de comerciais, a gente tem cada país tem que fazer a sua venda do seu chá dessa forma. Isso é super correto, coerente. A gente aqui no Brasil também faz a mesma coisa quando a gente está falando... Valoriza o chá brasileiro. Quando a gente está falando do Batian, que tem lixia, quando a gente está falando do terroir de cada um, isso é super importante. Então, eu acho que não é que seja melhor, ele simplesmente é diferente e ele tem... E é único. É único, é isso. Acho que o ponto bem é esse. Isso não quer dizer que ele é melhor do que o Ruhu, né? É isso que eu quero deixar claro. Não, são diferentes. Mas a gente aqui tá comparando um caráter, eu acho que, de Darjeeling, que tem muito com Noir Aélia, é que são chás pretos muito sutis. Delicados, exato. Ele tem complexidade de sabores ao mesmo tempo que ele tem uma sutileza. Perfeito. Então, muitas vezes sendo um chá preto. Sendo um chá preto. Que a gente tende a pensar, as pessoas tendem a pensar que chá preto é encorpado, robusto, amargores, e aqui a gente tá falando de outra coisa, né? Eu acho uma que delicadeza... Eles são muito parecidos por isso. Sim. São sutis. Sim. Outra semelhança que você tem de Darjeeling, agora eu vou falar um pouquinho de Darjeeling. Sim. Também é um chá cultivado em altas altitudes, ou seja, mais de 1.600 metros. É a parte indiana dos Himalaias. Então, ali a gente sempre diz, Darjeeling cresce à sombra dos Himalaias, à sombra do Everest. E isso realmente é uma característica que você vai ter ali, que você não vai ter em outros lugares. Que hoje você tem, por exemplo, no Nepal, um terroir muito parecido com Darjeeling. E Darjeeling, além de tudo, tem duas coisas também que são bem interessantes. É uma das únicas áreas no mundo que você tem a Camellia sinensis fora da China. Verdade. Em produção comercial. Verdade. Camellia sinensis é sempre na China, ou majoritariamente na China. Grande produção no exterior, em outros países, é de Camellia sinensis assâmica. E, além disso, você também tem essa questão de você estar na sombra. E o processo do Darjeeling é um pouco diferente. Que também, lembra que a gente falou, cultura local faz parte do terroir. A gente tem TikTok sobre terroir. A cultura local é um elemento importante e eles não oxidam o chá preto a toda a sua intensidade. Sim, o grau de oxidação é menor. Ligeiramente menor em Darjeeling que em outros lugares. Então, o que acontece? É muito comum de você olhar as folhas do Darjeeling e você vê que ela é levemente esverdeada. Diferente de outros chás pretos em que ela é bastante escura. Então, é também um lugar muito único. Ele tem uns tons verdes e uns tons que são amarelos, um marrom mais clarinho. Um marrom mais claro. A gente sai daquela coisa do preto, do chá preto, que na verdade você vê mais oxidado, são mais bem escuros. Marrons ou são hiper pretos, né? Você tem o chá preto, em folhas ele vai desde um caramelo, ele vai de um marrom escuro, vai até um preto intenso, como a gente falou no lápis Souchon. Extremamente preto, parece um carvão. Isso aí. É mais ou menos esse o range de cores, mas você no Darjeeling consegue ver algumas... mais esverdeadinho, outros mais caramelo claro, né? Tem outros pretos também que tem essa característica, mas isso a gente vê bem. No Araélia já não é assim. Não, no Araélia ele faz a oxidação, já é mesmo uma questão de outros fatores do terroir. Que a gente falou. Então, o que acontece? O que a gente pode ver é o seguinte, são dois terroirs únicos, distintos, como deve ser um terroir, e que produzem chás de alta qualidade e chás pretos muito ricos em aromas e sabores e muito sutis. Então, por isso eles se denominam champanhe dos chás.